Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Coach de Carreiras, o seu sucesso em foco. Eu sou a Renata Guzmão, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas, trabalho com processos de orientação individual e também corporativos para você que quer tornar o seu potencial cada vez melhor, cada vez maior. Você que quer se desenvolver na sua carreira, nos seus negócios, desenvolver habilidades. Eu tenho um processo, uma mentoria individual, um programa de desenvolvimento, onde através de 10 sessões, mais ou menos aí 3 meses, nós nos encontramos semanalmente, ou de forma presencial, ou de forma online, para eu te ajudar através de testes, ferramentas, perguntas, exercícios direcionados, atividades práticas, alcançar os seus objetivos profissionais. E também trabalho indo até as corporações, fazendo com que as corporações sejam ambientes melhores, com um melhor clima, mais produtivos, ambientes melhores para se trabalhar. Melhores ambientes, melhores pessoas, melhores resultados também. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar, o meu site com mais detalhes a respeito do meu trabalho. Vai ser um processo, vai ser um prazer ir até você. Se você ainda não conferiu os podcasts anteriores, eu vou pedir para você dar uma corridinha. Se você está no YouTube, no Spotify, dá uma corridinha aqui na minha linha do tempo, escorrega aí nos podcasts, nos vídeos anteriores, tem muito conteúdo para te ajudar na sua carreira. Aqueles que eu considero de extrema importância. Eu já trabalho há mais de 20 anos desenvolvendo talentos para as corporações, como eu falei, mas há 7 anos eu trabalho com essas orientações individuais. Então, a gente consegue entender e trazer as maiores dores que o profissional tem dentro da sua carreira, independente do nível, do segmento, da profissão, do momento que a pessoa está passando. Então, eu considero que algumas dores, elas são essenciais de serem trazidas aqui. E é gostoso o podcast, né, gente? Eu estou adorando essa ideia aqui. Por quê? Porque no podcast a gente pode falar assim, ó, um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais calmo, com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais de substância, e não de maneira tão superficial, rápida, rasa, que a gente precisa trazer nas redes sociais. Aliás, tá, gente? Super importante, importante. Porque traz muito bom da gente, de uma forma rápida, e também faz a gente chegar até mais pessoas, nós, produtores de conteúdo, faz a gente chegar até mais pessoas e treinar muito em nós a nossa objetividade. Principalmente assim, ó, para pessoas que gostam muito de falar, não sei se é o seu caso, mas assim, as redes sociais, elas trazem isso. Mas aqui, no nosso podcast, a gente pode conversar com mais calma, com mais detalhe, com mais profundidade. Então, esses conteúdos que eu trago aqui nos episódios anteriores são temas essenciais para a gente trabalhar aí no seu desenvolvimento de carreira, e espero que você goste e que faça sentido para você. Bom, hoje nós vamos trabalhar um assunto bem importante, tema de muitos treinamentos, temas de muitos workshops que a gente traz. Foi tema, está como capítulo dos meus 2 livros. Eu tenho 2 livros publicados. Um é o De Funcionário a Talento, dicas práticas para torná-lo um diferencial no mercado de trabalho. Então, para você que faz parte de uma equipe de trabalho, quer ser promovido, quer se destacar, então, ele faz parte desse livro. E depois, ele também faz parte do meu segundo livro, da minha segunda produção, que é o Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. Então, o que eu estou querendo dizer? Que este tema, ele faz parte do bom profissional, sendo ele
parte da equipe, ou seja, ele não é um gestor, não tem equipe, não precisa tomar decisões por pessoas, então é fundamental, mas também depois que ele ganha de presente uma equipe, ele precisa continuar prezando aqui por esse assunto. Então eu trouxe ele porque tem sido dor das organizações e também, como eu falei, aparece sempre nos processos de coaching individual, que é o assunto gestão de tempo. Olha só como que nós hoje em dia estamos brigando com esse menino chamado relógio. A gente, né, gente, se eu perguntasse assim, ó, para você, o que você faria se tivesse uma hora a mais no seu dia? O que você faria se tivesse uma hora a mais no seu dia? Ah, eu trabalharia mais, eu faria atividade física, eu iria estar mais com a minha família, iria ler. Ah, não ia fazer nada, não, eu ia dormir. O que você faria com uma hora a mais no seu dia? E aí, se eu te disser que se a gente organizar bem certinho, se a gente fizer as contas bem certinho, sobra mais de uma hora no nosso tempo. Tudo é uma questão de organização e de gestão. E justamente eu dei o título aqui desse episódio para gestão de tempo e carreira, porque isso tem a ver com o seu desenvolvimento profissional. Gestão de tempo impacta sim na sua vida profissional. E eu coloquei aqui de subtítulo: É tão simples ser produtivo. Sim, porque a gente busca ser muito produtivo, ter produtividade, ter eficácia aí nas nossas ações, nas nossas atividades, apresentar resultados para os nossos clientes, colaboradores, para a nossa empresa. E se eu disser que é mais simples do que o que você imagina? Ser simples é muito, ter gestão de tempo, ser produtivo é muito mais simples do que o que você imagina. E aí, eu vou trazer aqui para você 4 pontos fundamentais que vão te ajudar a ter essa gestão de tempo e mais produtividade. Afinal de contas, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Você lida com outras pessoas dentro da sua carreira? Você entrega o seu trabalho para alguém e você também recebe trabalho de outras pessoas, são os seus fornecedores, e o seu trabalho ele vai para alguns clientes e como nós falamos sempre nos treinamentos de atendimento ao cliente, cliente não é só aquele que compra os nossos serviços. Cliente não é aquela pessoa que põe o dinheiro, que bota a mão no bolso e coloca dinheiro no nosso negócio. Clientes são todas as pessoas que passam por nós, que precisam de nós. Se eu sou líder e eu peço uma gentileza para o meu colaborador, eu peço um favor, eu dou uma ordem, dou um direcionamento para ele, ele passa, eu passo a ser cliente dele naquele momento. Se eu peço alguma gentileza para um par meu, ou seja, para um outro líder, para um outro colega de trabalho, alguém que na hierarquia está igual a mim, eu passo a ser a cliente dele naquele momento. Se alguém pede uma gentileza para mim, aquela pessoa é o meu cliente. Então, se nós lidamos com muitos clientes dentro da nossa entrega profissional, sim, nós estamos tendo a nossa gestão de tempo e a nossa produtividade sendo avaliada. E assim, gente, eu vejo muita gente que tem uma excelente comunicação, fala que é uma beleza, olha, não é só fala muito, mas fala bonito, hein? Vocês conhecem gente que fala bonito? Nossa, convence que é uma beleza. São os vendedores, mas vende tudo. São aquelas pessoas que você fala assim, nossa, eu preciso urgente ter essa pessoa na minha equipe, eu comprar dessa pessoa. Fala muito bonito. Gente que tem um currículo imenso. Você fala, nossa, mas essa pessoa, ela já fez tudo isso, ela já estudou tudo isso, mas na hora de entregar, são péssimas na sua entrega, principalmente na parte do seu atendimento e da sua gestão de tempo. E aí, os negócios vão por água abaixo, as pessoas começam, esses profissionais começam a perder clientes, profissionais dentro das empresas falam, nossa, mas por que que eu não fui promovido? Olha, por que que fulano que chegou ontem teve mais oportunidade que eu e eu não? Eu falo também, todo mundo fala que eu falo também, eu com um currículo desse tamanho. Por quê? Porque você peca na sua gestão de tempo. E essas 4 dicas que eu vou dar aqui, elas vão te ajudar muito.
E aí, gente, para começar, eu queria trazer para vocês aqui um e-mail que eu recebi, ó, eu guardei mesmo, em 2007. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faz 27 anos, 17 anos que eu recebi esse e-mail aqui pelas minhas contas. Eu estou falando aqui com vocês em 2024. Recebi dia 10 de agosto de 2007 esse e-mail. Eu tenho um caderninho, se você não está vendo aí no vídeo, eu estou mostrando aqui, mas eu tenho um caderninho onde eu guardo assim, ó, é, símbolos simples, mas para registrar coisas importantes da minha carreira. Então, assim, e-mails de elogio que eu recebo, convites para palestras, eventos importantes que eu fiz, recadinhos, coisas que eu criei. É claro que ele é um pouco mais antigo, tá? Hoje em dia a gente tem tudo nas redes sociais, mas esse daqui ele é mais antigo. E esse e-mail, gente, que eu guardei mesmo, eu recebi em 2007, da minha gerente na época, Adriana Carlesso, gerente de RH, na Irmandade da Santa Casa de Londrina, lugar onde eu trabalhei por 16 anos, e eu era analista de RH. E aí o e-mail é assim, ó: parabéns, Renata, é bom começar o dia dessa forma, né? E aí ela está me encaminhando um e-mail que ela recebeu. Ela recebeu um e-mail da coordenadora de enfermagem na época, minha querida Cláudia Piffer. Cláudia, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo para você. Se alguém conhecer a Cláudia Piffer, ícone da enfermagem aqui em Londrina, manda esse e-mail para ela, esse vídeo para ela. A Cláudia, uma pessoa, trabalhava há muitos anos já lá no hospital, super exigente no trabalho dela, com as pessoas que trabalhavam com ela. Pensa numa pessoa que a gente fala assim, ó, certinha, uma pessoa certinha. Eu lembro que eu entrava no RH às 7h30 da manhã, sempre quando a gente entrava para trabalhar, o telefone já estava tocando. Por quê? Porque a Cláudia Piffer entrava às 7. E aí a gente chegava e falava, é a Claudinha, porque ela estava querendo fechar ponto de funcionário, estava querendo ver se o funcionário dela saiu mais cedo, enfim, muito exigente. E esse e-mail ela recebeu, então, ela mandou para a Adriana. Olha lá, ela diz assim, ó: bom dia. Queria elogiar a atitude da Renata em relação às admissões dos novos funcionários. Ela se confundiu com a data, mas sabendo da necessidade, acordou bem mais cedo do que de costume e providenciou as admissões para a data que havia combinado comigo. Isso se chama, em caixa alta, responsabilidade. Mais uma vez lhe digo que você acertou na escolha dessa profissional. Parabéns para você também. Beijos, Cláudia Piffer. E aí ela encerra o e-mail. Então, olha só que interessante, né? Você receber um elogio, alguém te elogiar para o seu chefe, para o seu gestor. Receber elogio é uma coisa, né? Mas receber alguém te elogiar para o seu gestor, isso é muito importante. E aí a minha gestora me encaminhou. E aí, gente, o que isso significa, né? A gente tinha muitas admissões de funcionários, eram 1.500 funcionários. A gente fazia cerca de 30 admissões por mês. E aí, claro, né, as áreas, elas tinham a necessidade, eu fazia tanto a parte de seleção, quanto nessa época, a parte mesmo de documentação, para início dos funcionários, e era um processo que sempre demorava muito, claro, muitas exigências para trabalhar em hospital, tanto de documentação, quanto de consultas, orientações para a pessoa começar a trabalhar, enfim. E aí, era muita gente entrando, e eu acredito que eu me lembre, nessa data aqui, eu me confundi e falei que as pessoas iam começar, por exemplo, na terça-feira, então ela se programou no plantão dela para receber os funcionários para atender os pacientes na terça-feira. E aí eu liguei para ela um dia antes, acho que eu peguei o erro na hora e falei, nossa, eu me confundi, amanhã não tem como eles iniciarem. Eles vão iniciar na quarta, na quinta, sei lá, não era no dia que eu tinha passado. E aí ela falou, nossa, Renata, mas eu já fiz todo aqui o meu plantão. Eu não lembro exatamente, viu, gente, se foi isso, mas pela história que se repetiu 1 milhão de vezes, deve ter sido isso mesmo. Então, eu combinei, liguei um por um dos candidatos, falei para eles se eles tinham disponibilidade de começar antes, cheguei realmente um pouco mais cedo do meu horário, deixei já tudo programado, fiz ali toda a parte de documentação, orientação e encaminhei eles para trabalhar. Recebendo aqui esse cacife, né, de que eu estava lá fiz a coisa certa. O que eu quero dizer com isso, gente?
Eu quero dizer que gestão de tempo e produtividade tem muito mais a ver com a responsabilidade que você tem perante as pessoas que você assume compromisso. Não é sobre a sua agenda ser uma agenda bonitinha, não é sobre você conseguir cumprir tudo que você tem que fazer. Ah, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, tem aquele projeto para eu fazer. Nossa, hoje eu consegui dar conta da minha agenda. Tem muito menos a ver com você, tem muito menos a ver com você e mais com as pessoas que estão envolvidas no seu trabalho. Então, gestão de tempo e produtividade vai ser eficaz e vai te dar visibilidade e muito mais resultado positivo na sua carreira a partir do momento em que você se torna responsável com as pessoas. E isso mais detalhadamente eu vou falar ali, ó, no item 4, tá? Eu falei que eu vou dar 4 atitudes fundamentais. E esse e-mail aqui tem a ver com a quarta que eu vou te falar. Então, segura aí que nós vamos chegar lá, tá? Bom, pessoal, primeiro, e aí o que, que eu queria dizer, tá? Só aqui, né, entre parênteses também, antes de passar. Eu não sei por que que esse e-mail aqui, ele é uma coisa tão diferenciada. Por que que eu recebi esse elogio aqui? Né? Que bom que eu recebi, adorei. Mas assim, não devia ser uma coisa normal? Você errar, se confundir com o horário, ir lá e se sacrificar e fazer para cumprir a sua responsabilidade? Engraçado, isso aqui devia ser normal, né, para um profissional que se preza. Mas, por alguma maneira, isso não é tão normal e quando alguém faz isso, merece até um elogio, um algo a mais. Então, é encarar essas coisas de responsabilidade com algo mais rotineiro, se você quer se destacar. Bom, então vamos lá. Primeira dica, tá? Primeira atitude. Anote. Olha, se você tem compromisso com outras pessoas, reuniões, atendimento, ligações, se você lida com outras pessoas, presenteie-se com uma agenda de papel, manual, caderninho, conversa com você mesmo no WhatsApp, um tablet, bloco de anotações, o seu Google Agenda, a sua agenda eletrônica, o que for. Deixe um lugar para você anotar os seus compromissos. Sabe aquelas coisas que vêm assim ó, na cabeça? Nossa, eu tenho que fazer isso. Eu não posso esquecer de fazer aquilo. Anote tudo. Anote. Onde que você costuma anotar? Olha, eu, por exemplo, eu tenho sempre uma agenda manual, muda muito de ano para ano, né? E eu também, às vezes, eu enjoo de uma determinada cara ali da agenda, ou determinado tipo de agenda. Eu já usei tablet, já usei papel. Atualmente, eu estou com uma cadernetinha lá, que eu comprei, eu mesma estou utilizando, e já tenho um monte aqui na reserva, porque como a gente vai fazer palestras, treinamentos, papel para anotar é o que não falta. Então, eu estou gostando ultimamente de ter uma cadernetinha pequenininha, porque ela pode ir para minha bolsa, ela pode ficar em cima da minha mesa de trabalho, que é aqui mesmo na minha casa. Então, eu lembrei, anotei. Se eu não estou com ela ali em mãos, eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp. Eu acho que todo mundo tem isso. Se você não tem, eu sugiro fazer. E também a minha agenda do Google. Eu uso o Google Agenda atualmente, porque ele, né, dá lá as notificações, ele pula na minha frente. Inclusive, dá para a gente incluir outras pessoas quando, né, o compromisso envolve mais de uma pessoa. Então, no Google Agenda, né, anote. Por quê? Porque quando você escreve, tá no mundo. Não adianta, gente. Você pode ser jovens, você pode ser adolescente, não vai pela questão da idade. Se você tem compromisso com pessoas e precisa cumprir prazos, presenteie-se com uma agenda e anote tudo. Então, deixa lá anotado. Bom, segundo passo, o que, que eu faço com essas coisas que eu anoto? Organize-se, faça sempre um planejamento. Reserve um momento do seu dia para você sempre planejar aquilo que você vai fazer, aquilo que é realmente prioridade no seu dia. Nem tudo aquilo que a gente anota são prioridades para nós. Então, é muito importante a gente definir quais são essas prioridades. Tem uma metodologia que a gente apresenta nos treinamentos de gestão de tempo, que é
é uma metodologia baseada na teoria da tríade do tempo, ou seja, diz que o nosso tempo, ele é dividido em 3 esferas. Então, nós temos atividades importantes que nós temos que fazer, atividades circunstanciais e atividades urgentes. Então, as atividades importantes são aquelas que elas vão realmente nos dar o resultado que nós queremos. São aquelas que precisam ser priorizadas. É aquelas atividades que, se a gente deixa ela para trás, elas vão se tornar urgentes amanhã. Ué, que é uma atividade importante? Por exemplo, se alimentar, beber água, ir no banheiro, você parar para se organizar. Eu digo sempre assim, não é, por exemplo, parar para abastecer o carro. Dá uma raiva, né? Quando você fala, poxa, eu estava com tanta pressa para ir em tal lugar, para ir em outro lugar, mas eu preciso parar para abastecer o carro, parar para trocar o óleo. Esse parar, ele parece que é uma coisa que a gente está perdendo tempo, mas é uma atividade importante, porque se eu não parar para abastecer o carro, o que vai acontecer? O combustível vai acabar, eu vou ficar na rua, e aí sim que vai atrasar todos os meus outros compromissos. E uma atividade que era extremamente importante ficou urgente, passando na frente de um monte de coisas importantes que eu tenho que fazer. Então, essas são as atividades importantes. Na tríade do tempo, a gente preza que 70% do nosso tempo deve ser reservado para essas atividades importantes. Então, vai lá e elenca mesmo do seu dia 70% para isso. Então, se você trabalha, por exemplo, 10 horas por dia, elenca ali mais ou menos umas 7 horas, umas 7 atividades para você se dedicar para essas atividades importantes. Renata, eu não sei quais são as atividades importantes, então deixa um tempo razoavelmente na agenda, sem preencher, para você resolvê-las. Olha aqui, eu elenquei algumas atividades importantes, tá? Importantes, eu considero atividades que vão dar resultado, pessoal, a longo prazo, certo? Por exemplo, olhar em rede social vai te dar um resultado a curto ou a longo prazo? Muitas vezes a curto prazo, que é aquele gostinho de, ver um Reels, ai que delícia, eu quero ver outro, que engraçadinho. E aí a gente deixa lá a nossa dopamina, que é o hormônio e uma substância que a gente libera, que vem aquela sensação de que, tô realizado, tô realizado. A gente pega a nossa dopamina, né, a nossa fome de realização e enche a barriga com besteiras, principalmente das redes sociais. Então, rede social não é uma atividade importante, a não ser que for para você fazer algo relacionado a conteúdo, que seja relevante para você, enfim, mas passar o tempo ali rolando no feed sem fazer nada, jamais vai ser uma atividade importante para você. O que eu considero, tem várias coisas, tá? Mas o que eu considero aqui, de atividade importante, você, como eu falei, parar para planejar-se, o que eu vou fazer nesse dia, o que é mais importante para mim. Se você não tem uma rotina, se você não tem horário, como eu, por exemplo, cada semana é um flash, cada dia é um flash. Mas coloque metas, então. Hoje eu preciso fazer mais um podcast. Hoje eu preciso gravar um vídeo de apresentação do coach para colocar na minha landing page. Não sei que horas eu vou fazer isso, mas essa é a minha meta de hoje. Então, elenque lá 5 principais atividades para você fazer que não pode deixar passar desse dia. Então, planejamento, feedbacks que você tem que dar para as pessoas. Não deixa passar aquele momento de você sentar, você que é líder, de conversar com os colaboradores, fazer reuniões com as pessoas, ir até as pessoas. Olha, sabe por que muitas vezes a gente é interrompido e não consegue fazer bem uma boa gestão de tempo? Com aquelas solicitações, aquelas perguntas fora de hora, aquelas coisas que caem na nossa mesa e a gente se perde? Por quê? Porque as pessoas, elas não se sentem assistidas por nós, elas não se sentem apoiadas, direcionadas. Então, olha que legal, já colocar no meu planejamento, tem as pessoas, olha quando você dá feedback para alguém, por exemplo, você pode falar com uma pessoa assim, olha, eu preciso que você seja mais resolutiva, eu preciso que antes de me trazer um problema, você já venha com 3 soluções. Olha que legal. Num feedback, você já pode pedir para o seu colaborador te auxiliar com a sua
produtividade, porque produtividade para você vai refletir na equipe também. Então, você estar junto com as pessoas, reservar esses momentos para ir até as pessoas, isso é muito importante. Eu lembro que no hospital era bem legal quando a gente ligava para supervisoras de enfermagem, as coordenadoras, até as enfermeiras, que são líderes mesmo da equipe. Falava, eu quero falar com a fulana. A fulana não está, ela está passando plantão. Sabe o que é isso, passar plantão? Ela está indo até os setores, ela está conversando com o pessoal, ela está lá na linha de frente, vendo o que está acontecendo com o paciente. No caso de um hospital, isso é muito importante. Eu não sei qual que é a sua linha hierárquica. Talvez você não tenha condições de estar na sua linha de frente. Mas quem são as pessoas que vêm abaixo de você na sua hierarquia? É um coordenador? É um gerente? É um supervisor? São as pessoas realmente da linha de frente? Então, reserve um tempo na sua agenda para ir até essas pessoas, porque elas com certeza vão te auxiliar nisso. Então, feedbacks, reuniões, ir até as pessoas, projetos que você tem a longo prazo, por exemplo, eu já deve ter aqui em algum momento aqui desse podcast, em algum podcast aqui um episódio aqui nesse podcast que fala sobre a construção do meu livro. Então, eu sempre falo que livro foi uma atividade importante, não urgente, durante o momento que eu estava escrevendo. Então, eu tinha que parar para produzir um livro que só ia me dar um resultado depois. Então, sabe, TCC, conteúdos, projetos a longo prazo que você tem aí na sua carreira, isso é uma atividade importante também. E, principalmente, gente, coloquei até aqui por último, que é atenção para os seus atuais clientes. Dê atenção, você que trabalha vendendo produtos ou serviços, a gente acaba se preocupando muito em atrair novos clientes, fazer posts para redes sociais, vender, vender, vender. Isso é muito importante. Mas parar para dar atenção para os seus atuais clientes, o que eles estão achando do seu produto ou serviço, entrega um conteúdo a mais para eles, entrega um brinde, vê se eles estão fazendo aniversário. Olha, tem tantas coisas para você mimar o seu atual cliente que você vai com isso fazer com que eles permaneçam com você, que eles se conectem com você. Então é uma coisa muitas vezes que a gente menospreza, né? A gente dá atenção para os nossos atuais clientes, responder as mensagens dos nossos atuais clientes, ir até eles, isso é uma atividade muito importante, tá? Então, organize-se e faça um planejamento aí para ter isso. Aí, olha só, 70% para as atividades importantes, 20% do nosso dia para coisas urgentes, tá? Então, assim, isso que eu falei, solicitações, interrupções, atividades não programadas. Então, o que é importante aqui? Não lote a sua agenda. Ah, eu vou trabalhar das 8 às 18. 8 horas eu vou fazer tal coisa, 9 horas eu vou fazer outra, 10 horas eu vou fazer tal reunião. Cuidado, né, de não marcar compromissos muito em cima um do outro. Deixa aí os intervalinhos de 1, 2 horas para você realmente resolver as coisas que estão precisando de você naquele momento. E 10%, olha lá, 70% para as importantes, 20% para coisas urgentes e 10% para quê? Para coisas circunstanciais, que elas não são importantes, não são urgentes e não vão trazer resultado nenhum para a gente, a não ser para nossa mente. Afinal de contas, a gente também não é robô, né, gente? Então, a gente precisa, sim, fazer umas conversinhas de corredor, conversar com o pessoal, tomar um cafezinho, a gente está lá nas redes sociais, vê os memes, vê o WhatsApp, vê as conversas, essas, até, sabe, assim, as nossas minhocas na cabeça, que a gente fica assim, pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Por que será que ele falou isso? Será que ele tá bravo comigo? Nossa, o que ele achou? Para pensar nessa última aqui, se a gente muitas vezes não deixa ela 70% do nosso tempo na nossa cabeça. Então, pensamentos destrutivos, nocivos, eles fazem parte de atividades circunstanciais e não das nossas atividades importantes. Então, tudo isso daqui, ele está junto desse segundo item que é faça um planejamento. Então, olha só, já falamos de dois, tá? Primeiro, anote.
Segundo, organize-se, faça um planejamento, dentro disso, destacando coisas importantes, urgentes e circunstanciais. E aí, nós vamos para o terceiro, que é mantenha o foco. É muito importante manter o foco no seu planejamento, naquilo que você se propôs. E isso, gente, cabe para as nossas atividades do dia, mas cabe muito mais para as nossas atividades e as nossas metas a longo prazo. Sabe por quê? Porque nós temos hoje em dia muitas opções de planejamento, de metas, de realização, de sucesso. Nós temos muitas opções de coisas boas e produtivas para fazer. Podcasts para a gente assistir, livros para a gente ler, lugares para a gente viajar, coisas para a gente investir. Nós temos muitas opções, principalmente onde, gente? Aqui, ó, nas nossas redes sociais, nos nossos celulares. Ontem mesmo, hoje é segunda-feira, ontem passou no Fantástico uma reportagem sobre o risco da saúde mental para adolescentes. Mas eu acho que não é só para adolescentes, não. Tem muito velhinho, velhinha como eu, por exemplo, que se não tomar cuidado, acabamos correndo o risco de deixar que as redes sociais nos deixem depressivos, ansiosos e assim por diante. Porque nas redes sociais é tudo muito lindo, tudo muito bonito, tá todo mundo muito perfeito, claro, né? A gente vai aparecer em público, a gente quer colocar ali as coisas que a gente está fazendo que são melhores, a gente aparece bonito, se a gente não tá bonita, a gente coloca um filtro. Então, dá assim a noção de um mundo de Cinderela, um mundo perfeito. E isso faz com que a gente perca o foco do que é importante para a gente e para a nossa carreira e fique copiando o que é importante para o outro. Querem um exemplo muito claro, assim, por exemplo, para mim, tá? No meu caso, o que eu sempre falo isso nos treinamentos quando eu vou falar de gestão de tempo, de foco. Talvez até você já tenha ouvido eu falar, mas eu vou repetir aqui. Faz aí a associação no seu caso. No meu caso, o que me traz mais clientes, por exemplo, rentabilidade, o que me traz mais o meu ganha-pão é networking, contatos, pessoas que já me conhecem, são pessoas, contato pessoal que eu tenho, reuniões que eu vou, às vezes alguém que vê uma palestra minha pessoalmente. Isso que me traz mais rentabilidade. Rentabilidade é importante para mim? Hoje é muito importante. Nós temos vários momentos da nossa vida. Tem momentos que rentabilidade é importante, tem momentos que autoestima é importante. Ah, eu não quero só fazer uma coisa só para rentabilidade, eu quero aparecer, quero ter status. Então, tem momentos que isso é muito importante. Então, hoje a rentabilidade para mim é muito importante. Redes sociais, produzir conteúdo em redes sociais para mim, não é o que me gera mais clientes. Inclusive, assim, gente, estou falando assim, ó, de posts patrocinados, campanhas nas redes sociais, não é o que me traz mais clientes hoje. E aí, por que, e assim, depois de 2 anos da minha transição de carreira, até falo dela aqui em um dos podcasts, né? Porque temos tanto medo de empreender, volta lá e confere. Graças a Deus, depois de 2 anos da minha transição de carreira, essa ficha caiu e me fez deixar de ficar louca, obsessiva, fissurada em ficar produzindo videozinhos e conteúdos para as redes sociais, gastar muito tempo naquilo que não era o meu maior gerador de resultados. Então, hoje, se eu tiver que escolher entre fazer um story, fazer um post, ou marcar uma reunião com alguém, fazer um contato, oferecer alguma coisa a mais, falar um feliz aniversário para um cliente, feliz aniversário, qualquer tipo de contato para alguém que já é meu cliente, com certeza eu vou optar para o segundo. Então, o seu foco, ele é diferente do foco das outras pessoas. O que te traz o seu resultado é diferente dos resultados que as outras pessoas trazem. E aí, ó, tem um exercício muito legal que eu mesma tenho buscado fazer na minha vida, e aí isso vai gerar um outro podcast, mas eu já quero dar aqui um spoiler para você, que é assim, ó,
Elenque no papel, em algum lugar, pega lá um papel e uma caneta e elenque todas as vontades e atividades, todas as atividades que você tem vontade de fazer. Te passou na sua cabeça, eu quero gravar um vídeo, eu quero fazer contato com o cliente, tudo isso aqui, ó, quero marcar um café com tal pessoa, nossa, preciso agendar uma reunião, preciso visitar aquela empresa. Sabe essas coisas que você anotou lá do primeiro tópico? Elenque. Elenque assim, ó, 10. E dessas 10, escolha pelo menos duas que realmente vão te trazer resultado. Porque, pelo princípio de Pareto, que é a regra dos 80-20, diz assim, ó, 20% dos nossos esforços é que trazem 80% dos resultados que nós temos. Então, aquilo que eu falei, ó, 20% do seu dia, ele pode ser muito melhor aproveitado, trazendo 80% dos seus resultados. 20% dos nossos clientes geram 80% da nossa renda. 20% dos carros provocam 80% dos acidentes. Essa regra, se você não conhece, se chama princípio de Pareto, a regra dos 80-20. Então, se você aplicar essa regra nas atividades que você faz ou que você gostaria de fazer no seu dia, a cada 10 você escolhe duas, e aí levando em consideração o resultado que você quer, você vai ver que tem muita coisa que a gente faz e que são meras distrações para a gente, que a gente não está fazendo porque faz sentido para nós. Então, mantenha o foco nessa. Não é sobre as ideias que você tem ou o quanto você trabalha, não é isso, mas é o quanto de resultado que você tem e se mantém focado e consistente naquilo que você faz. Tem uma frase do Ivan Misner, que eu gosto muito. Ivan Misner, ele é o fundador do BNI, Business Network International, que é uma associação internacional de networking. Eu participo, você já deve ter ouvido falar dessa. Se você é empreendedor, acredito que você já deve ter ouvido falar dessa organização. E ele diz assim, ó, acredito que seja no podcast número 800 dele. É um podcast, assim, bem avançado. É um número redondo, mas bem avançado. Ele diz assim, ó, eu posso não ser o cara mais esperto da sala, nem o cara mais inteligente da sala, mas eu sou o cara mais consistente da sala. Eu sou igual o cachorro com osso. Eu pego uma boa ideia e vou até o final com ela. Então, não é sobre a quantidade de coisas diferentes que você faz, mas é o quanto você é consistente nas poucas coisas que você faz. Enfim, foco e consistência é muito importante. O que vai te dar um resultado, por exemplo, numa atividade física que você faz? É você ser consistente. Não é você começar uma atividade, vou fazer academia hoje, tênis amanhã, arte marcial na quarta-feira e fazer isso durante uma semana e parar. Não, é você escolher uma atividade física e ir até o final com ela. Então, manter o foco é muito importante. O resultado de um não é o resultado de outro. O que é importante para você é aquilo que te gera mais resultado. Como eu falei, para mim, né, eu consegui fazer essa leitura. Então, é importante você fazer para você também. Gente, e a última, então, ó, falamos de 3 já, que é anote. A 2, organize-se, faça um planejamento, levando em consideração importantes, urgentes ou circunstanciais. Terceiro, mantenha o foco. E a última, e que tem a ver aqui, ó, com esse e-mail que eu comecei lendo aqui com vocês, é a mais importante, que é dê retorno. Alguém solicitou algo para você? Alguém mandou uma mensagem para você? Alguém precisou de você? Dê retorno para essa pessoa. E aí, não é você entregar ou não, responder ou não, atender ou não aquela pessoa, mas é você dizer para ela: eu estou aqui, eu me importo com você, eu consegui ou não, eu vou conseguir ou não atender isso que você me pediu. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no e-mail. Eu não consegui atender e dei os meus pulos lá depois e entreguei o resultado. Isso é responsabilidade. Então, se eu pedisse assim, ó, abre o seu WhatsApp agora. Abre aí o seu WhatsApp agora.
Quantas pessoas estão sem retorno sua? Quantas pessoas te fizeram uma pergunta, te mandaram uma mensagem, estão esperando uma resposta e você não respondeu elas? Nem assim, ó, nem com um joinha, nem com uma previsão, nem com um não, porque é muito importante você falar sim ou não, isso eu não vou conseguir. Quantas pessoas estão esperando por você? Saiba que se for um número grande de pessoas, a sua visibilidade, a sua credibilidade e a sua responsabilidade estão neste momento sendo questionadas. Falei que hoje é segunda-feira, né? No sábado, eu mandei mensagem para 3 lugares que eu precisava de um serviço. Foi assim, ó, no sábado, perto do meio-dia, dá até um desconto, né? Porque às vezes nem não é todo mundo que funciona no sábado. Mandei a mesma mensagem, sabe, encaminhando, vou precisar de tal coisa, tal, modelo, quanto fica quando vocês me entregam? Encaminhei para 3 lugares. Um me respondeu imediatamente, falando que ele não podia me atender naquilo, mas ele já me passou o contato de quem poderia me atender. O segundo nem chegou para a pessoa, e o terceiro chegou, ele viu lá, mas não respondeu. E aí, o segundo me respondeu hoje, e o terceiro nem me respondeu ainda. E claro que eu já estou até aqui com o produto aqui na minha mão, o produto que eu precisava. Então, dê retorno para as pessoas, dê retorno para quem precisa de você. Isso eu considero que é o mais importante do item e desse tema que nós temos aqui hoje, que é o ser produtivo. E aí você pode falar assim, ó, mas eu não tenho tempo, é muita gente. Então, olha, meu filho, você vai fazer uma escolha na sua vida. Ou você tem pessoas para te ajudar a fazer o atendimento, certo? Ou você limita os seus atendimentos, fazendo o quê? Colocando vagas, aumenta o seu ticket. Olha que dor gostosa. Aumenta o seu ticket. Você vai vender para menos pessoas por um preço maior. Então, se você tem muita gente para atender, significa que o seu trabalho está bom. Então, aproveita esse momento aí da carreira e bota mais o ticket mais alto, mas para você atender. Não deixe de atender as pessoas que estão procurando por você. Dê uma previsão de retorno, negocia prazo, negocia horário. Olha, quando eu fazia entrevista, eu fiz entrevista por muitos anos, né? Entrevistava pessoas, fazia seleção. Eu entrevistava no mínimo 10 pessoas por dia. É muita gente, no mínimo, tá? E eu sabia que eu não ia ter condição de dar aquele retorno, sabe aquele retorno que os candidatos gostam de ter? Positivo ou negativo? Claro que a gente quer ter retorno positivo, né? Mas nem sempre é o positivo. Então, assim, olha, você foi aprovado, você não foi aprovado. Eu sei que isso era importante para as pessoas e que nós não tínhamos condição de ligar um por um. Muitas vezes, depois eu até coloquei lá o processo de mandar e-mail e tal, mas muitas vezes nem mandar e-mail. Então, sabe o que eu combinava com as pessoas? Eu falava assim: olha, hoje nós estamos na segunda. Se eu não te ligar até sexta, tá? Se eu não te ligar até sexta, é porque para essa vaga não deu certo. Então, já para a pessoa nem ficar com expectativa. E aí eu explicava: olha, nós não temos condição de dar retorno para todo mundo. Então, se eu não te ligar até sexta-feira, é porque você já, ó, vai parte para outra. Para essa vaga que não deu certo. Só que o seu currículo permanece aqui e nós com certeza vamos tentar e vamos te chamar para outras vagas que forem surgindo e você se enquadrar aí no perfil. Porque, né, gente, às vezes eu até estava gostando ali da pessoa até sexta-feira e até dava um retorno para ela, mas se eu não tinha condição, pelo menos não deixava essa pessoa na expectativa. Vocês já foram em hospital acompanhar alguém, de acompanhante de alguém? Que quando a gente vai como paciente, a gente quer ser atendido logo, mas a gente está tão grogue, às vezes com dor, às vezes preocupado, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente está acompanhando alguém, a gente está muito lúcido e a nossa ansiedade vai lá em cima. Engraçado, aí passa pessoas na nossa frente, vai, vem. Falo isso que eu trabalhei em hospital há muito tempo, eu sei as reclamações que tem, né? E aí passa, gente, não é o fato do seu familiar estar lá, é o fato das pessoas passarem e não te dar uma informação. Nem para dizer assim, ó, nós não temos informação ainda. Assim que nós tivermos alguma informação, nós vamos vir aqui falar para você. Então, as pessoas gostam de ser vistas, gostam de ser lembradas, gostam de ter atenção. Então, quando eu digo ser produtivo é simples ser produtivo é tão simples para ter gestão na sua carreira, eu quero dizer exatamente isso. Dê retorno
para as pessoas, que isso vai te diferenciar na sua atuação, tá? Então, resumindo aí, eu disse, anote. O segundo, organize-se, faça um planejamento, levando em consideração coisas urgentes, importantes e circunstanciais. 3, mantenha o foco. E 4, dê retorno. Eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Se você quer trabalhar mais ainda a sua gestão de tempo na aplicação prática, você pode agendar comigo uma sessão experimental em qualquer lugar do Brasil que você tiver. Entre em contato aqui comigo através aqui de uma mensagem, de um comentário, ou até mesmo do meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. A gente agenda uma sessão experimental para fazer um diagnóstico da sua atual situação. Eu vou propor um programa de desenvolvimento para você e você já vai sair dessa sessão com respostas. Ou também, se você quer levar esse assunto para a sua empresa, você que é gestor, empreendedor, líder, empresário, se você quer levar esse assunto até a sua empresa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente vai agendar uma palestra, um workshop, um programa de desenvolvimento para ajudar a sua equipe a ser mais produtiva e a sua empresa a ter os resultados que você merece. Agradeço muito pela sua presença até aqui no final desse vídeo. Até o nosso próximo. Valeu! Valeu!